Glória a Deus. Essa manhã nós vamos falar sobre algo que, com certeza, se você não está nessa situação hoje, você já passou por isso. Você já deve ter sentido isso algumas vezes na sua vida. E nós estamos aqui, como a Pitu falou um pouquinho sobre a condição que nós estamos vivendo de correria, de uma vida cheia de trabalho, uma vida cheia de afazeres, cheia de horários, cheia de tantas coisas e preocupações. E nós estamos cada vez mais próximos do desgaste. E hoje eu quero colocar aqui diante de vocês aquilo que o Senhor também tem falado ao meu coração, sobre o quanto nós precisamos estar atentos ao desgaste. Quando o desgaste vem, mas há restauração. E nós vamos falar sobre isso, do desgaste à restauração, tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã. E pode ser que hoje você está vivendo esse tempo de desgaste. Pode ser que seja dentro da tua casa, na tua família, no teu casamento, dentro do teu trabalho, nos momentos em que você não se vê mais em lugares onde antes você estava e de repente você tem se sentido desgastado. O Senhor hoje tem aqui para você uma palavra de confronto, mas também de ânimo para que você saia do lugar de desgaste para a restauração. Amém? Então nós vamos juntos nessa jornada para que nós possamos realmente ser reintegrados em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o texto que eu quero usar aqui nessa manhã, eu não vou ler aqui agora, porque é muito extenso, então nós vamos lendo ele ao passo que nós formos refletindo nessa palavra. Porque é um texto muito conhecido. É o texto de 1 Reis 18 e 19. Então você já sabe que eu vou falar de Elias. Elias, quando estava desgastado com tantas coisas que nós vamos aqui relembrar, porque eu sei que você já sabe. Eu sei que você já sabe de cor e salteado essa história, mas nós vamos relembrar algumas coisas e pensar no que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Elias, ele é conhecido por muitos milagres que ele viveu. E ele também foi protagonista de muitas coisas que o Senhor fez através da vida dele. Como, por exemplo, quando ele multiplica a farinha e o azeite da botija da viúva. Quando ele é usado para trazer de volta à vida o filho da viúva. E tantas outras, tantos milagres que ele vivenciou. Mas há algo na vida de Elias em especial, que é como se fosse realmente um marco. Quando nós pensamos em Elias, nós pensamos nele com os profetas de Baal, e toda aquela situação que se deu ali, e também o fato dele ter ido para a caverna. Após essa grande vitória de Elias contra os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, ele enfrenta uma das crises mais profundas de toda a sua vida. Ele passa a ser perseguido por Jezabel e ele está ali exausto, desanimado, e ele não vê outra opção para ele a não ser fugir para o deserto e se esconder ali naquele lugar por dias e dias. E eu acho interessante que Deus, ele restaura Elias, e não é de uma forma com grandes eventos, com grandes sinais. Deus restaura Elias com o silêncio, num sussurro de uma brisa suave. E pode ser que seja isso que o Senhor tenha para você aqui nessa manhã. Às vezes você está esperando uma coisa incrivelmente apoteótica, mas Deus tem para você uma brisa de um sussurro suave. Uma palavra que vai encontrar o teu coração e trazer de volta, virar a chavinha do teu coração, desse momento de desânimo e de desgaste que você possa estar enfrentando. Mas eu acho interessante, que é muito importante a gente lembrar que antes de Deus tirar Elias da caverna, antes de Deus colocar Elias novamente no prumo, antes de dar claras orientações sobre o que Elias deveria fazer, Deus cuida de Elias. Ele cuida de Elias com coisas simples.
comida e sono. Ele faz Elias comer e descansar. Ele traz pão quentinho para Elias na brasa. Quando eu estou lendo o texto, parece que eu posso até sentir o cheiro. Vocês sabem que eu amo fazer pão, né? E aí eu fico pensando aquele pão quentinho na brasa, né? Só faltou uma manteiguinha ali para Elias passar. Quem sabe tinha também, a gente não sabe, né? Mas Deus, ele cuida de Elias com pão quente e sono. Sabe que é isso que às vezes está faltando para você? Necessidades básicas que nós temos. A ciência comprova que nós já temos algumas necessidades básicas que todo homem precisa para sobreviver. E às vezes nós estamos desgastados porque não conseguimos comer direito e estamos sendo privados do sono. Uma pessoa com sono, ela fica maluquinha, gente. Uma pessoa com sono, ela pode não responder por si, porque ela fica alterada. Então, aqui a gente aprende já a primeira lição. Às vezes o seu desgaste é falta de cuidar da sua alimentação, do seu sono, da sua saúde física. Nós somos seres biopsíquicos, sociais e espirituais. São todas essas coisas. Não dá para a gente colocar tudo na conta do diabo. Tem gente que põe tudo na conta do diabo. E nem sempre é tudo culpa dele. O diabo tem gente que ele não precisa nem trabalhar para atentar a vida dessa pessoa, porque ela mesma se atenta sozinha. Então, a gente precisa entender que temos que olhar para todos esses ângulos da nossa vida. E Deus nos ensina a como trabalhar também nessas necessidades básicas. E uma outra coisa que eu acho incrível é que a Bíblia não esconde fragilidades. Percebem isso? Tá todas as mazelas lá registradas. A gente vê Davi, lá no Salmo 31, a gente vê Davi falando que ele está se sentindo como se tivesse aprisionado aos sentimentos dele. Quando você lê o Salmo 31, é essa sensação que você tem logo no início do Salmo. Que Davi está aprisionado aos sentimentos dele. E esse homem aqui, Elias, ele está com claros sintomas de desgaste e depressão. Se alguém te disser que não existe, que depressão é coisa do diabo, que depressão é coisa de quem não tem fé, de quem não crê em Deus, pega a história de Elias e apresenta para essa pessoa. Havia alguém que mais havia vivido milagres naqueles tempos do que Elias. Ele está com sinais claros de depressão. E Elias, só não existe a palavra depressão na Bíblia, porque naquele tempo não havia o diagnóstico, mas ele tem sinais claros de depressão. E ele então, ali a Bíblia não esconde essa fraqueza, essa fragilidade. E eu quero que a gente possa então refletir em algumas coisas aqui diante desse cenário. Primeira coisa, vamos pensar no desgaste de Elias e o recado de Jezabel. O desgaste de Elias associado ao recado de Jezabel. Vamos lá, vamos ler aqui em 1 Reis 19, versículo 1 e 2. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Olha, você vê a maléfica Jezabel aqui, trazendo esse peso sobre a vida de Elias. Um homem de fé, mas que estava cansado. E mesmo após ele vencer essa grande batalha, ele estava emocionalmente e espiritualmente exausto, cansado. Então, esse desgaste, a gente pode perceber que ele não vai escolher quem nós somos, o quanto nós somos ricos ou pobres. A gente pensa que só fica desgastado quem não tem dinheiro para pagar conta, né? Mas quem tem muito dinheiro também se desgasta. Quem tem muito dinheiro fica muito preocupado em perder aquilo que tem.
Então o desgaste não escolhe, a sua conta bancária não escolhe quem você é, não escolhe gênero feminino ou masculino, e também não escolhe o que você já viveu ou não com Deus. O desgaste pode chegar para mim e para você de qualquer forma. E você imagina o desgaste emocional e a energia que Elias gasta, né, com 450 profetas e ele desafiando essas pessoas. Tem situações da minha vida, às vezes, em atendimento mesmo. Depois de um atendimento você fica desgastado, porque às vezes você está ali se empenhando para ajudar aquela pessoa naquela situação. E você fica desgastado. Tem conversas, tem pessoas que nos tiram essa, né? Parece que a pessoa veio com um canudinho e te sugou de tantas questões que essa pessoa te traz. E você imagina Elias, depois de 450 profetas, ele enfrentando aquele estresse daquele lugar, de todas aquelas pessoas olhando para saber se o que ele estava falando ia acontecer. Imagina o desgaste emocional de Elias depois que isso acontece. Ele, com ousadia, ele vai. Então a gente vai relembrar uns trechinhos aqui da história. Elias, ele vai e ele, com ousadia, ele desafia os profetas. E ele diz, olha, venham aqui. Eles estavam vivendo uma grande seca ali na terra, naquele momento ali em Samaria. E ele vem e ele desafia os profetas e fala assim, vocês virão, nós vamos oferecer aqui um sacrifício e vamos clamar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha que ousadia. Diante de tantas pessoas, Elias estava ali, da turma dele, ele estava sozinho. Da galera dele ali que cria no Deus de Israel, pelo menos ali o texto deixa entender que ele estava só ele ali para dar conta desse desafio. E aí então a gente já sabe o que acontece. Eles vão ali, começam a preparar, colocam um novilho. E os profetas de Baal começam a gritar, começam ali a clamar para que Baal envie fogo. E nada de Baal aparecer. E desde de manhã ele fica ali, né, chamando, clamando e nada. E aí Elias, ele fica engraçadinho, fica mostradinho, né? Ele fica mostradinho. E aí ele vai e fala, grita mais alto. Vai, quem sabe ele está dormindo. Quem sabe ele não está viajando, está descansando. Olha que abusado. E ele vai ali e toda essa situação, com certeza demanda de Elias ali muita energia. E aí a gente já sabe que Baal não manda fogo. Elias vai então, restaura o altar do Senhor. Prestem atenção nisso. Elias, antes de oferecer o sacrifício, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado, estava destruído. Porque aquele povo estava adorando outros deuses, estavam completamente ali enfeitiçados por Jezabel e toda a idolatria dela por Baal. E aí ele restaura o altar do Senhor. Não dá para nós oferecermos ao Senhor qualquer coisa. Não dá para nós oferecermos ao Senhor qualquer coisa no nosso altar do coração quebrado. Nós precisamos estar restaurados. E é por isso que o Senhor está aqui hoje, para restaurar o teu altar de adoração. Para restaurar e colocar você de novo neste lugar, para que você possa oferecer a Ele, não sacrifício de animal, porque isso não é mais a nossa obrigação, mas aquilo que Paulo fala, sacrifício vivo, santo, puro, agradável ao Senhor, que suba às narinas dele como cheiro suave. Restaure o altar do teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. E Ele restaura ali e ainda não só o bastante de colocar ali um novilho e pedir para que o Senhor mande fogo, Ele ainda manda tacar água. Taca muita água aqui, põe água, ensopa a lenha. E a água ela entra nas valetas, em todo canto, é muita água. Gente, vocês já tentaram colocar fogo em madeira molhada? Vocês tentaram no acampamento? Olha aí, gente, temos aqui uma situação recente. Eu tenho um fogãozinho a lenha lá em casa e às vezes a lenha fica ali embaixo, a gente vai tentar colocar, não pega, se ela estiver úmida, ela não pega.
E Elias não foi só lenha úmida não, foi lenha ensopada. Era muita água. E quando ele clama ao Senhor e ele diz: Senhor, manda fogo para que todos saibam que tu és Deus. E o fogo vem do céu de uma maneira incessante e toca fogo em tudo aquilo lá, no altar, nas pedras, no novilho, na água toda, queima a lenha e lambe toda a água ainda da valeta. É muito fogo que Deus manda, não é pouco fogo não. E Elias vai ainda e mata todos os profetas. Eu estou resumindo a história, gente, para a gente entender. Mas ele ainda mata todos os profetas de Baal depois dessa situação. E aí ele vai, a terra estava seca. Eles estavam passando por uma seca. Ele vai e ele diz para Acabe: vai lá, prepara, vai lá, come, se prepara porque a chuva vai vir. Não tinha uma nuvenzinha no céu, mas ele fala: a chuva vai vir. Ele estava ousado. Ele estava ali, estava poderoso. Ele sabia quem ele estava ali, representando. Pode preparar que a chuva vai vir. Veio fogo, não vai vir chuva? Claro que vai vir chuva. E não veio só uma chuva, veio uma chuva torrencial sobre a terra que já estava há anos em seca. Gente, é diante desse cenário apoteótico, digno de filmes de Hollywood, que o homem que foi protagonista de toda essa história se vê desgastado e completamente destruído. E você sabe o que destruiu as emoções de Elias? Um recadinho. Um recadinho. Ele vê o recadinho de Jezabel. Gente, como uma mensagem, um recadinho pode abater as nossas emoções. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Tem gente que você vê online e você já se arrepia, não é? Está digitando, meu Deus do céu, está gravando áudio. Oh, Jesus. E é como se, Elias estivesse ali com Jezabel online e ele vê ela digitando. Ele fala: lá vem. E aí veio. O recadinho de Jezabel desestrutura aquele homem que estava diante desse cenário extraordinário, vivido um cenário triunfante. Às vezes eu fico tentando entender, para ser muito honesta com vocês, se Elias foi abatido pelo recado de Jezabel, pelo medo que ele tinha dessa mulher, ou se aquela adrenalina toda que ele viveu, foi muita adrenalina, de repente a adrenalina baixa, não é assim? Quando você passa por uma situação que você tem muita adrenalina, quando ela baixa, você despenca. Normalmente isso acontece comigo. Quando eu estou passando por uma situação muito estressante, eu consigo socorrer gente com cabeça caindo, com perna pendurada. Consigo, eu vou e pego, capaz de eu pegar a perna e ainda passar ali um durex para a gente levar até o médico. Mas depois vem o baque. E às vezes eu fico pensando que pode ter sido isso também que aconteceu com Elias. Foi muita adrenalina e de repente caiu ali, baixou a energia. E aí vem um recadinho de Jezabel e pega Elias justamente nesse momento de fragilidade. Tem gente que Jezabel, eu acho que ela era uma dessas pessoas, que era especialista em desestruturar pessoas. E tem gente próximo de nós que também é assim. É especialista em trazer esse desgaste, de roubar a nossa alegria, de roubar a nossa paz. E aquele homem foi roubado por causa de um recadinho de uma mulher. Sabe, quando a gente pensa nessas pessoas que estão próximas a nós, que são especialistas em nos desgastar muitas vezes, ou nos roubar, aí você deve estar com os nomes já na tua cabeça em ordem alfabética. Mas às vezes essa pessoa é eu e você também. Somos nós. Nós também podemos ser essas pessoas que estão na lista de outras pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado para que nós não venhamos a permitir desgastes, mas que também não venhamos a causar desgastes em outras pessoas. Tem uma afirmação de um escritor que ele fala que
Tem pessoas que elas causam felicidade onde quer que elas vão. E outras quando elas vão. Olha que triste isso, né? Que as pessoas não pensem isso da gente, né? Falam, nossa, ainda bem que a Renata foi embora. Eu não estava aguentando mais ela falando na minha orelha. Ainda bem que, nossa, mas como come, hein? Graças a Deus que foi embora. Tem gente que causa felicidade onde ela está, mas tem gente que quando vai embora você sente aquele alívio, né? E precisamos pensar nisso também. Se nós não estamos sendo pessoas que estão roubando essa alegria e a paz. Os ataques, eles vão vir sobre nós de todos os lados. Com certeza dói mais quando é de perto, é de dentro. Mas isso precisa ficar claro para nós que não define quem nós somos. Não define o nosso propósito em Deus. Os ataques, os desgastes, as perseguições, as calúnias, a difamação, ela pode nos desgastar de uma maneira horrorosa. Pessoas podem ser motivo dos nossos desgastes. Mas isso não pode de forma nenhuma definir aquilo que nós somos e o nosso propósito em Deus. Eu quero frisar aqui para vocês. A gente está falando do desgaste de um homem, dos mais importantes da Bíblia, de um dos profetas que mais marcou o Velho Testamento. E foi uma mulher, um recadinho, uma mensagem. É só uma mulher, era só um recado, era só uma mensagem. E ele se viu fugindo daquela mulher para a caverna, para o deserto. É algo trivial. Para mim e para você talvez isso não causasse nenhum desânimo, mas para Elias causou. E assim, quando a gente pensa nessa fuga de Elias, a gente pode pensar nisso como covardia, não é verdade? Com certeza isso já deve ter passado na tua cabeça. Eu já ouvi isso algumas vezes com essa conotação. De Elias sendo covarde diante de uma mulher. Depois de tudo que ele viveu, depois de todas as coisas que ele presenciou. E agora ele está fugindo de uma mulher por causa de um recado. Por que ele não manda Deus eliminar Jezabel? Não é? E a gente olha para essa situação às vezes como covardia, mas eu queria trazer um outro olhar para você e para mim aqui hoje nessa manhã. Elias, ele foi na verdade muito corajoso de expor a sua fragilidade. De expor aquele momento de fragilidade, de medo que ele estava vivendo. Você já pensou por esse lado? A gente está falando aqui de um dos maiores heróis da Bíblia, que se coloca nesse lugar de medo, de fragilidade. E por que isso é importante? Vamos ver um pouquinho sobre isso? O deserto e a caverna, eles precisam ser passagem para nós e não o nosso destino. Mas às vezes eu e você vamos parar nesse lugar, no deserto e na caverna. Querendo ou não, a gente pode passar por esse lugar, só que nós precisamos focar que não é o nosso lugar de parada. Sabe quando você viaja de ônibus e que você para no Graal para comer a coxinha de R$25? É pior que aeroporto, né? O Graal, tá ficando difícil. Quando você para ali, o seu destino não é aquele lugar. Você está indo para a Bahia, você está indo para Manaus, você está indo para outro lugar. O seu destino é o final da viagem, não é a parada do ônibus. Então o deserto, ele pode fazer parte da minha vida, da sua vida. A caverna também às vezes vai fazer parte, mas não é o lugar que nós vamos ficar. Não vamos ficar ali, montar acampamento, decorar a caverna, pintar de preto, né, que eu adoro. Não vamos fazer isso. A gente vai fazer o quê? Passar por este lugar até quando Deus nos chamar para fora. E quando Ele chamar, nós precisamos ouvir. Elias, ele vai para esse deserto temendo morrer. O texto fala que ele temia pela sua vida, por isso ele saiu, foi para o deserto. Só que Elias, olha que contradição, porque ele vai para o deserto temendo morrer, chega no deserto, ele pede para morrer. Ele fala para Deus, tira minha vida, já chega para mim. Eu não sou melhor que nem nos meus antepassados. Ele vai, mas não fugiu para não morrer. Aí chega no deserto, ele pede para morrer. Está indeciso também, Elias. Além de tudo, né? Além de desgastado, ele está indeciso.
Mas a gente aprende uma questão aqui. O nível de desgaste que ele está com medo de morrer nas mãos de Jezabel. Ele está dizendo aqui, assim como Davi falou, Davi disse isso: é melhor cair nas mãos do Deus vivo do que de homens, porque nele nós encontramos misericórdia. E é isso que Elias está dizendo: eu prefiro morrer aqui, então me mata, já que é para morrer, mata você, Senhor. Me mata você, não deixa Jezabel me pegar, não. E ele está ali com tanto medo, que ele não consegue nem pensar em outra coisa a não ser acabar com aquele sofrimento. Nós estamos vivendo tempos, e eu tenho certeza que aqui dentro, hoje, com essas pessoas, esses rostinhos conhecidos, essas pessoas que estão aqui hoje sentadas, que está talvez do teu lado, pessoas que creem em Deus, pessoas que são salvas por Jesus, mas que às vezes estão tão desgastadas que o desejo por morrer já passou pela sua mente. O desejo de que tudo acabasse já passou pela sua mente. E eu queria te dizer uma coisa nessa manhã, para você também que possa estar ouvindo pela live ou vai ouvir essa ministração em um outro momento. Deus, ele não fica escandalizado por causa dos nossos sentimentos. Foi Ele quem criou você, foi Ele quem me criou. Ele sabe dos nossos limites, dos nossos desgastes. Ele não fica escandalizado ou fica amando você mais ou menos, porque de repente esses pensamentos já puderam passar pela tua mente. Mas Ele se compadece, Ele tem misericórdia. E Ele diz: eu estou aqui com as mãos estendidas para te ajudar. Eu continuo no mesmo lugar e eu quero que você venha. O Senhor, Ele se importa com a minha e com a sua dor. Ele não está alheio à nossa dor. Ele não está alheio. Então, se você... A gente, principalmente para quem é criado na igreja, desde sempre, a gente se escandaliza muito quando alguém está fraco, quando alguém está desanimado, cansado, desgastado. Porque a gente atrela imediatamente a falta de fé, mas parece que a gente não lê a Bíblia, né? Parece que nós não lemos a Bíblia. Porque nós vemos aqui homens que enfrentaram situações de muitos desgastes, desânimos e querendo muitas vezes que a vida deles fosse tirada por Deus. A coragem, queridos, não é a ausência do medo, mas é a capacidade de reconhecê-lo, ainda que com dificuldades, seguir em frente. A gente vê uma faceta surpreendente de Elias sendo exposta aqui para nós, e Deus deixou ela registrada para nós. Ele deixou. E ele mesmo sendo esse homem tão corajoso, ele teve coragem de expor sua fraqueza. Teve coragem de admitir que ele estava com medo. E ele fez isso ali no deserto. Ele fez isso, ele expôs todo o seu coração para o Senhor. Ele teve um relacionamento próximo ali com Deus. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente se depara com dois extremos. Perceba isso. A gente se depara com pessoas que são igual um cristal. De tão fininho. Não tem resiliência a nada. Não consegue lidar com situação nenhuma. Tudo dói. Tudo é difícil. Tudo cansa. Tudo estressa. Mas tem aqueles também que vão para o outro extremo de nunca demonstrarem fraqueza. Nunca demonstrarem fragilidade. Com certeza, muitos de nós aqui aprendemos que chorar não é coisa de homem, não é? Chorar não é coisa de homem, não. E aí essa água parada vai ficar onde, gente? A água parada da dengue, né? Algum problema isso vai dar dentro da gente. Quando a gente não consegue demonstrar que está com medo, que está fraco, que precisa de ajuda, que precisa de oração, que precisa de alguém para caminhar junto. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco. Você não vai caminhar com a igreja inteira. Não vai, não se iluda.
Não vai. Nós somos uma igreja com esse intuito de ser família, com esse intuito de carregarmos uns aos outros. Mas vai haver aqueles que o Senhor vai preparar para caminhar com você. É necessário. Se isso não está acontecendo ainda, fala: Senhor, eu preciso de alguém para caminhar comigo. E se aproxima, seja também você essa pessoa que caminhe com o outro. Porque às vezes a gente quer tudo para mim, né? Me dá, eu quero alguém que me ouça. Mas o quanto nós também estamos nos doando para sermos essas pessoas. Então, a fragilidade também é uma fortaleza, se a gente pode fazer esse paralelo. Quando você consegue demonstrar essa fragilidade, quando você consegue pedir ajuda, isso também diz muito de quem você é, de quanto você confia no Senhor. Porque às vezes a gente fica nessa de nós sermos cristãos e não podermos demonstrar essa fragilidade. A gente não esquece que a gente é cristão, mas a gente esquece que a gente é gente. Ser humano, que precisa também uns dos outros. Gente desgasta. Então o importante aqui é a gente não ir para o 8 nem para o 80. Porque tem gente que vai para a caverna e quer ficar na caverna. Gosta da caverna. Gosta deste lugar de caverna. Porque passa a se tornar uma identidade. Sabe aquelas pessoas que você sempre olha e ela está sempre naquele mesmo lugar? Porque se ela sai da caverna e ela se posiciona, ela perde a identidade dela. Como que ela vai continuar fazendo com que as pessoas prestem atenção nela? Mas eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Se você se identifica com esse lugar, se você se identifica com esse lugar de escuridão da caverna, porque você muitas vezes até quer que as pessoas, seja honesto com você mesmo. Seja honesto. Muitas vezes a gente quer mesmo que as pessoas fiquem em cima da gente, perguntando, fazendo sala. Às vezes a gente tem essa carência, e se você está se vendo nesse lugar, em nome de Jesus, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com o Senhor e fala: Senhor, eu quero sair desse lugar, porque eu quero ser produtivo. Eu quero fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Dentro da caverna é lugar de passagem, é lugar de descanso. Às vezes é importante entrar na caverna, mas a gente também precisa sair dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse não é um lugar para a gente morar. É o lugar só da gente se recuperar as forças. Elias, ele fica naquele esconderijo e ele passa a usar algumas desculpas para isso, para ficar lá dentro. Porque ele já tinha recebido comida, pão quente na brasa. Ele já tinha recebido sono, descanso, Deus deixou ele dormir. Tem uma das passagens entre comida e descanso e tudo que Deus manda para ele através do anjo e água e tudo mais, que se passam 40 dias. Pô, gente, você tem 40 dias de férias? Você tem 40 dias de férias? Eu estou querendo só uma semana. Passa 40 dias e Elias o quê? Continua na caverna. E Deus ali está paciente com ele. Mas aí Deus vem e fala: agora chega, Elias. Lá no capítulo 19, no versículo 9, a gente vê que fala que ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Está escrito aqui? Vamos ler comigo aqui o que está grifado? 1, 2, 3 e... O que você está fazendo aqui, Elias? O que? Põe o seu nome. Põe o seu nome agora. O que você está fazendo aqui, Renata? O que você está fazendo aqui? É uma pergunta de Deus que eu acho interessante. Não sei se no original, não procurei saber. Mas se no original esse aqui é aqui mesmo, como para nós é. Porque Deus não fala: o que você está fazendo aí, Elias? Quando Deus fala: o que você está fazendo aqui, aqui você também está, não é? Porque aí é onde você está, aqui é onde eu estou. E quando Deus fala: o que você está fazendo aqui, é porque Deus está com ele. Você está entendendo? Deus estava com Elias naquela caverna. Ele não estava sozinho, embora ele não estivesse no lugar que Deus queria que ele estivesse, mas ele estava na caverna.
Isso é lindo, isso fala muito a respeito de como o Senhor nos ama, de como o Senhor cuida de nós nos nossos piores momentos, quando a gente não está rendendo nada. Porque Deus podia estar com Elias só quando ele estava lá, né? Uou, manda fogo, manda chuva. Agora o que Elias estava rendendo? Não estava ressuscitando ninguém, não estava multiplicando azeite nenhum. Estava dentro da caverna, mas Deus estava com ele ali. O que você está fazendo aqui, Elias? É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu não te chamei para esse lugar. Eu não te chamei para você ficar aqui. Isso não contribui com a sua restauração. Sabe que no meio dos desgastes, às vezes, nós podemos nos colocar em lugares que Deus não nos chamou para estar. Às vezes a gente, no meio do desgaste, a gente entra em situações que Deus não nos chamou para estar. E se você passa a tomar fardos que não foi o Senhor quem te colocou, não foi o Senhor quem te pediu para que você assumisse, você está sozinho, está carregando com as forças dos seus próprios braços. Você entende isso? Porque Jesus, ele fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Quando nós fazemos e trabalhamos para o Senhor no propósito com Ele, não é que vai ser fácil. Vai ter uma caminhada, vai exigir de nós um esforço, mas é leve, é suave, Ele está conosco nessa caminhada. Então cuidado para que você não puxe para si, não entre em lugares que Deus não te colocou. E aí Elias, ele tem desculpas para estar naquela caverna, muitas. E eu acho muito interessante quando Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só o que ele diz lá no versículo 10 do capítulo 19. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Ai, que dó. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Só sobrou eu, Deus. Não parece que ele está falando assim? É uma autocomiseração, autopiedade exacerbada. É como se ele estivesse ali se sentindo completamente sozinho fazendo aquilo que era certo. Sozinho é tipo um sentimento que pode pegar eu e você também. De autopiedade. Só eu, Deus. Tudo eu. É tudo eu. Parece o Chaves, né, gente? Lembrei do Chaves agora. O Chaves que ficava, né? Tudo eu, tudo culpa minha. E esse sentimento, ele pode pegar a gente muitas vezes. Sutilmente. E a gente vai achar que a gente é o último de todos. O remanescente de Israel. Que a gente é a última traquinas quebrada do pacote. Porque a última sempre quebra, né? Então, o último bolachinha quebrada ali do pacote. E tudo é sobre a gente, não é tudo sobre nós. Olha o que Deus vem na sequência e diz para Elias. Veja no versículo 18. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Gente, tem mais gente lutando as mesmas batalhas. Tem mais gente lutando as mesmas batalhas que eu e você. Deus vem e fala para Elias: ó, você não está sozinho. Você não é o último. Tem mais 7.000. Não era 7, não. Eram 7.000 que, por causa de toda aquela preocupação, ele não conseguia enxergar, não conseguia perceber. Então, Elias, ele experimentou uma parada forçada. Foi necessário, por causa do estado dele.
Mas depois ele foi alimentado, descansou e parou para ouvir o Senhor. E então veio a restauração de Elias. E é esse último ponto que nós vamos entender qual é o momento de nós sermos restaurados. Olha o que diz lá em 1 Reis 19, 11 e 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Foi nessa brisa suave que ele encontrou o Senhor. Foi nessa brisa suave que ele saiu da caverna e ele pôde ouvir a voz do Senhor. E o que Deus disse para ele é que havia ainda tanto para que ele fizesse, que ele precisava se preparar porque a sua jornada era longa, ele precisava continuar. Esse silêncio foi uma oportunidade de Elias se reconectar com Deus, com o Senhor, e entender de novo o seu propósito e mais uma vez ser comissionado para aquilo que o Senhor havia chamado Elias para fazer, para cumprir a sua missão. A restauração de Elias, ela não serviu só para Elias. Sabe por quê? Porque quando ele foi renovado, quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele se coloca neste lugar, ele sai dali. E a primeira coisa que Elias faz quando ele é restaurado é ungir Jeú, Azael e Eliseu como líderes naquele lugar. Ele começa a colocar outras pessoas, ele começa a ser frutífero de novo, ele começa a se movimentar. E Eliseu, o seu sucessor, realizou ainda mais milagres do que Elias. Mais milagres do que Elias. Sabe, queridos, quando nós nos colocamos para ser restaurados por Deus, quando você é restaurado numa área. Uma vez eu ouvi uma afirmação que é muito verdade. Quando você tem uma ferida que você permite ser curada, não colocar do band-aid em cima dela só sem tratar. Você precisa tratar essa ferida. Quando você trata essa ferida, quando você deixa o Senhor mexer, tirar, sair o pus, toda aquela sujeira, e você permite que o Senhor trate essa ferida, quando ela fecha, um propósito, um ministério, ele se inicia. O Senhor, ele usa as nossas dores, não porque ele é sádico, mas porque ele é inteligente. Quando eu passo por algo, quando eu sinto algo na pele, com muito mais certeza eu serei capaz de acolher, de consolar aqueles que passam pela mesma tribulação. Elias, ele estava ali sendo restaurado para impulsionar agora novos líderes, para ser agora aquele que seria um trampolim para os novos líderes de Israel, pessoas que Deus ia usar mais uma vez para trazer justiça, para trazer sobre o povo de Israel a verdade sobre o único e verdadeiro Deus. Elias mais uma vez estava ali, se colocando à disposição do Senhor. Quando a gente vive processos e permite a restauração, nós vamos impactar outras vidas também. Vamos ser usados para que outras pessoas também conheçam o Deus que nos restaurou, que nos curou. E o impacto de Elias, ele continua através de Eliseu. Continua de uma forma impressionante. Esse servo de Deus desgastado, abatido, se submete à restauração. E Deus estabelece um legado através de Elias, através da sua vida, mas que vai além da sua geração. O que você tem
deixado de legado? Pense sobre isso. Qual o seu legado? Você tem permitido que Deus trabalhe na tua vida a ponto de que tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que precisa ser modificado, limpo, seja usado para que outras pessoas sejam transformadas? Ou você só está vivendo, que nem diz aquela música lá, né, de uma pessoa que, enfim, deixando a vida te levar, a vida levando você? Como é que é? A gente está vivendo assim, nesse samba? Só vivendo um dia após o outro, mas sem nenhuma preocupação de sairmos da caverna. Porque a caverna se torna confortável. Sabe por quê? Na caverna você não tem responsabilidade. Na caverna você é alimentado. Na caverna você pode dormir o quanto você quiser. Na caverna, você não precisa se responsabilizar pela vida de outras pessoas. A caverna é um lugar de passagem, como a gente falou, mas às vezes é usado de desculpa. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Esse é um lugar infrutífero e Deus está chamando eu e você para observar e vemos o quanto esses desgastes estão nos levando para este lugar de sermos infrutíferos na presença dEle, para o reino dEle. E aí a gente vê que não é uma busca frenética por soluções que vai nos trazer a restauração. Não é uma busca por grandes sinais, por fogo, vento, barulho. Muitas vezes vai ser no silêncio, no sussurro de Deus, que Ele vai trazer para nós a resposta daquilo que nós precisamos e trazer o bálsamo para os nossos corações. E que eu e você possamos ter obediência para sair da caverna. Que eu e você possamos nos colocar para nos posicionar quando a gente ouvir a pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu quero que com essa pergunta você se coloque de pé agora.